Bom, pessoal, vamos iniciar aí. E o projetor aqui está zoado, hein? Já estava assim antes ou não? Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se vocês conseguem pelo menos ver. Enxergar, vocês conseguem? Sim? Beleza, então. Pessoal, eu vou anotar que a gente está com esse problema. A próxima aula aí, sei lá, né? Está resolvido aí, pelo menos pra gente. Bom, vamos lá. Eu deixei lá disponível já lá no Canvas, então esse slide lá para vocês, tá? Essa aula, na verdade, era para quê? Para a gente, na verdade, já começar com o banco de dados Oracle, mas esse ano eu mudei. A gente vai ver o SQL Server mesmo, porque a quantidade de matéria que a gente tem vai ser um pouco mais intensa. Obviamente, para essa parte de desenvolvimento, eu particularmente gosto mais do Oracle, mas, enfim, o SQL Server faz a maioria do que, o que a gente, pelo menos, precisa aprender ainda, tá? A aula em si dos slides aqui, pessoal, ela vai ser um pouco rápida, tá? Por quê? Porque eu já tenho, na verdade, as tabelas e eu tenho o resultado. Eu não vou precisar ficar fazendo query por query aí. Mas a gente vai ver depois que a gente consegue executar todas as queries aqui dentro do SQL normal que você tem instalado aí dentro. Ok? Beleza. Para quem, né, já tiver dentro aí do sistema do Canvas, então vai ter essa aula aqui, ó, aula 11, que é a do slide, e essa aula 11 aqui, que é a parte de criação banco 1, é o que? É o arquivo de script para a gente conseguir montar o banco e mais os dados para poder fazer um teste dessa aula, correto? Depois, obviamente, a gente vai fazer pelo menos uma vez juntos aí para vocês verem como é feito isso daí. Tá? Mas é importante que agora vocês comecem o quê? A prestar atenção nessa parte principalmente do SQL. Ok? Bom, depois que a gente já fez toda aquela parte de modelagem dos seus dados, fizemos o MER, fizemos a criação das tabelas, colocamos em formas normais, correto? A gente tem que partir para quê? Né? Para a parte agora física do banco mesmo, montar os esquemas. Certo? Que seria a criação do banco de dados, a criação das tabelas, a criação das constraints, correto? É basicamente o que a gente fez lá no Access. Vocês lembram da última aula? Então, a gente, na verdade, fez a montagem de toda a estrutura para a estrutura começar a receber dados. Tá? Logicamente, essa parte de montar a estrutura, a gente não vai ver um pouco agora, a gente vai deixar um pouco ainda para o começo do mês aí, 11, né? Começo, segunda semana provavelmente do mês 11. Agora, na verdade, a gente precisa saber o que? Selecionar os dados. A parte de selecionar os dados, eu pelo menos acho a parte mais difícil de todas. Por quê? Porque tem muita opção. Mas tem muita opção. Então, você, na verdade, precisa fazer o quê? Conhecer a parte básica. Conhecendo bem o básico, você consegue fazer todas as outras coisas aí dentro do seu select. Correto? Beleza. Bom, essa apostila obviamente é adaptada, tá? Então tinha coisas lá do PL SQL que agora eu peguei e transformei em Transact SQL, tá? Mas como era um banco de dados meu de exemplo, ficou mais fácil. Hoje tem bastante coisa. Bom, Transact SQL é uma extensão do SQL com recursos de design da linguagem de programação, sendo a extensão de linguagem procedural do SQL Server. Então, Transact SQL é uma linguagem, correto? Que só vai funcionar dentro do SQL Server. Igual Java, igual C Sharp, enfim. Né? É uma linguagem de programação. Obviamente, o Transact SQL é voltado aqui a banco. Tá? Incorpora muitos recursos avançados feitos na linguagem de programação projetadas durante as décadas do ano 2000.
Então, aí, a partir do ano 2000, realmente a gente teve o quê? Um grande avanço da Microsoft em relação ao produto SQL Server. Hoje, né, ele comporta muito bem quantidade grande de dados. Obviamente, a Microsoft está desenvolvendo o quê? Partes paralelas aí. O SQL está sendo bastante utilizado hoje no Windows. Tá? Então, para você ter um ambiente de alta criticidade, o seu Windows também tem que estar em alta criticidade. Tem que estar lá em cluster. Você tem hoje a opção de instalar o SQL Server no Linux. Tá? E é mais fácil, inclusive, de fazer a instalação no Windows. Porém, você não vai ter ainda todos os recursos que o SQL do Windows tem por causa de maturidade aí do produto. Tá? Bom, a seleção básica, né, de dados seria o quê? Um select from tabela. Para a Microsoft, para o SQL Server no caso, o select já é o suficiente. Para o Oracle não. Para o Oracle você precisa de uma tabela de qualquer forma. Tá? Mas a gente vai estar vendo o SQL. Preciso ou colocar pelo menos uma coluna ou um apelido, ou eu posso selecionar todas as colunas da minha tabela, e o distinct aqui é opcional. Tá? Para ele fazer distinção dos seus dados, ou dados não repetidos por dupla. Ok? Bom, uma cláusula select especifica as colunas a serem exibidas, uma cláusula from especifica a tabela que contém as colunas listadas na cláusula select. Lembram daquele esquema que a gente comentou de projeção e seleção? Projeção no meu select. Seleção, no caso aqui é no front, no where, tá? A gente não viu aqui. Então, no select a gente tem condição de fazer o quê? Projeção e seleção. E uma origem de dado. Tá? A origem sempre vai ser aonde? No meu from aqui. Ok? Bom, select é a lista de uma ou mais colunas da minha tabela. Distinct suprime os itens duplicados. No caso, asterisco seleciona todas as colunas. Como a gente vai estar fazendo o select dentro da nossa base, vai ser muito comum a gente colocar o asterisco. Quando vocês estão desenvolvendo o select dentro da aplicação de vocês, é altamente recomendado que vocês utilizem o nome dos campos a serem listados. Tá? Não se utiliza, na verdade, o quê? Asterisco select, asterisco from tabela dentro de uma aplicação. Tá? Coluna é o nome da coluna mesmo, correto? Dentro lá da sua tabela. Apelido fornece cabeçalhos diferentes a colunas selecionadas. E o from especifica o nome da tabela contendo as colunas. Tá? Bom, para criação de comandos aí de instruções SQL. Instruções SQL sem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O SQL Server, pessoal, para ele, minúsculo ou maiúsculo é a mesma coisa, não se importa tanto. Tá? O que pode ter de diferente, tá, é a parte do collation e do acesso sensitivo no SQL está ligado ou desligado. Aí o seu dado pode ou não sofrer com maiúsculo e minúsculo. Tá? Geralmente o padrão é desligado. Instruções SQL podem estar em uma ou mais linhas. No SQL Server, por exemplo, o mesmo comando pode estar em 3, 4, 5 linhas diferentes. E é bem comum isso acontecer. Palavras-chave não podem ser abreviadas ou divididas entre as linhas. Se eu tenho uma palavra-chave, então, tá, em uma linha eu não vou conseguir abreviar ela. Tá? Em mais de uma linha, aliás, não pode ser divididas. Normalmente as cláusulas são colocadas em linhas separadas. A gente não tem indentação de código no Java ou no C# ou qualquer outra linguagem. Não é obrigatória muitas vezes, mas é aconselhável que você tenha indentação. No SQL é a mesma coisa. Tá? Guia de indentações são usadas para aperfeiçoar a legibilidade. Nem sempre vai ser você que vai fazer a manutenção do seu código SQL. Tá? Então, você tem que dar chance para outra pessoa, pelo menos, entender rápido. E a indentação, nesse caso, aí conta-se bastante, apesar de o compilador nem verificar isso daí. Bom, o que a gente tem aqui, ó, uma tabela departamento, temos a chave primária,
Temos aqui, ó, do lado direito em superior as colunas, quem é a chave, e embaixo a gente tem o quê? Os dados que eu tenho nessa tabela. O SQL ele vai mostrar geralmente essas partes aqui para você, o resultado ali na gridzinha e mais a coluna ali, quais são os índices para você no lado esquerdo, que é o padrão do Management Studio. Tá? Beleza. Então isso daqui vai ser o que a gente vai mais ver dentro do SQL Server. Até aí tudo bem? Beleza? Bom, select asterisco from débito. Estou selecionando todos os dados da tabela débito. Correto? Ponto e vírgula é o meu terminador de comando. Ok? Para a gente não vai fazer muita diferença, mas se eu for desenvolver um script maior, é bom sempre estar colocando ele aí. Tá? Se eu tenho esse cara aqui, ó, select asterisco from débito, eu tenho o código do departamento, o nome do departamento e o ramal. Tudo bem? É isso que eu tenho de dados dentro da minha tabela de departamento. Nesse caso, CD débito, de que tipo de dado ele é aqui? Aparentemente é uma string, né? Tá? No SQL vai ser um char ou um varchar. Ou um nchar ou um nvarchar. Vai depender aí do caso. Ok? Bom, se a gente colocar select cd débito, vírgula, nm débito, vírgula, ramal, from débito, basicamente o meu resultado é o mesmo, não é isso? Só que aqui eu estou especificando o que? Agora os nomes de colunas que eu quero. Só essas colunas que eu quero. Tá? Então o ideal numa aplicação é sempre a gente colocar dessa forma. Tudo bem até aí? Sim? Bom, aqui ó, eu já estou selecionando algumas colunas, CD débito e NM débito. A tabela tradicional traz todos os dados ó, que eu tenho na minha tabela. Fazendo essa select, eu só tenho agora as colunas que eu quero. Então, no select, especificando a coluna, só vai trazer as colunas que realmente vai estar na tabela especificada pelo select. Beleza aí? Bom, expressões aritméticas. Para criar expressões aritméticas com dados, precisam ser do tipo inteiro e decimal, né? E os operadores são os que vocês já conhecem nas linguagens tradicionais aí, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Correto? Bom, o que a gente tem aqui, ó? Uma tabela cargo com esses tipos de dados aqui, ó, char, varchar, money. A gente ainda não está vendo construção de tabela, mas qual seria a diferença de char e varchar? Char é uma quantidade definida de caracteres, varchar você coloca um minutinho assim. Char é uma quantidade definida de caracteres e o varchar ele é? Você pode o varchar ele não vai ocupar os 30 espaços, ele vai ocupar só o necessário. O char, se você colocar 30, ele vai ocupar os 30 de qualquer forma, se você colocar muitos. Tá. É uma quantidade variável. Né? O var, de variável mesmo, né? Caractere. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 2 caracteres no CD cargo, mesmo que eu coloque um único caractere, ele vai ocupar 2 de qualquer jeito. Tudo bem? Isso guardar mesmo na base. Agora, aqui eu tenho 30 caracteres para o NM cargo, vocês concordam? Ó, do jeito que ele está montado aqui, a tabela. Beleza, eu não tenho 30 caracteres. O varchar ele vai fazer o quê? Vai suprimir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para esse campo aqui, ó, para o cozinheiro ali, 10 bytes ele vai ocupar. Tudo bem? Agora, se eu colocasse tudo varchar, não ia ser melhor? Se ele ocupa justamente só o que eu preciso, por que eu estou utilizando o char então? Alguém arrisca um palpite? Não? Porque ele é mais rápido. Tá? Para procura, ele vai ser mais rápido. Quando eu tenho um nvarchar, no caso varchar ou nvarchar, eu tenho que ter um caractere terminador aqui para ele procurar o meu dado. E obviamente, tendo um caractere terminador, o SQL ele precisa ler esse caractere para ele parar de procurar.
No char não tem nada disso, é aquilo e acabou, então ele vai até o último, ele já sabe o tamanho e mais rápido a sua resposta. Tá? Beleza. E money, né? VR salário é do tipo money mesmo, monetário. Correto? Legal. Então, é desse caso aqui que a gente tem a estrutura e os dados da minha tabela aí, ó, NM cargo. Select, CD cargo, NM cargo, VR salário. E eu estou colocando aqui, ó, um VR salário mais 1000. Correto? É uma expressão aritmética aqui, não é um operador aritmético aqui. Tá? Então, a minha tabela original é essa, mas estamos exibindo esse cara aqui, ó, na nossa visualização. Essa última coluna, vocês estão vendo que ele coloca aqui, ó, no column name, não é isso? Por quê? Porque não existe, na verdade, aqui na minha tabela física do SQL. Ele está montando em tempo de execução. A hora que você está executando o select, é que ele vai lá e monta para você. Oi? Dá para pôr um nome, a gente vai ver. Dá para a gente colocar assim um alias que a gente vai chamar. Tudo bem até aí? Então, isso é tempo de execução. Logicamente, vocês estão vendo onde tem aqui, ó, valor null? Tá? Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. À vontade. Quem são os representantes cantando? Tranquilo. Então, pessoal, reparem que o nulo com mais alguma coisa, ó, o mais 1000, por exemplo, é nulo. Não é 1000. Tá? Nulo com qualquer operador que vocês estiverem fazendo qualquer coisa, vai ser nulo. Por quê? Porque nulo é um valor desconhecido, pessoal. Vocês não têm como definir. Tá? Não tem como definir mesmo. Tá? Então, nulo é um valor desconhecido. Valor desconhecido mais 1000 é o valor desconhecido. Esse nulo. Correto aí? Beleza? Oi? Não. Para o SQL, não. Ele vai pegar e vai mostrar nulo mesmo. Tá? Isso é para o SQL e para o Oracle. Também funciona da mesma forma. Tá? Logicamente, tem como a gente tratar isso. Se o valor for nulo, transforma em 0, depois 0 mais 1000 dá os 1000. Tá? Mas não foi esse caso aqui. Até aí tudo bem? Beleza? Bom, precedência de operadores igual a qualquer outra linguagem de programação, multiplicação, divisão, mais e menos. Certo? Multiplicação tem prioridade e a divisão tem prioridade sobre adição e subtração. Né? Operadores com a mesma prioridade são avaliados da esquerda para a direita, é como a gente faz a leitura mesmo. Então, que vim da esquerda para a direita, mais esquerda é prioritário, vai ser resolvido primeiro, se eles têm a mesma precedência, e parênteses são usados para forçar a avaliação prioritária, né? Para esclarecer, para executar, na verdade, as instruções. Até aí, basicamente igual a linguagem de programação, não muda, né? Bom, o que a gente tem aqui então, ó, select CD cargo, NM cargo, vírgula, VR salário. 12 vezes VR salário mais 100. O que ele vai fazer primeiro? 12 vezes VR salário, é multiplicação, e já está na mais esquerda, né? Depois dele fizer a multiplicação, ele soma mais 100. Correto? Beleza aí? Lembrando, isso é tempo de execução, só está em memória. Correto? Eu estou fazendo qualquer conta aqui, não está interferindo esses selects dentro da minha tabela. Aliás, o select em si ele não é para interferir dentro do seu resultado, dentro da sua tabela física. Tá? É só em memória mesmo. Agora aqui, ó, invertendo o operador ali, a mesma sentença, só que agora a gente está colocando o quê? Parênteses entre o VR salário mais 100. Tá? Quando eu tenho parênteses, primeiro ele vai fazer a soma agora para depois a multiplicação. Tranquilos aí também? Beleza. Então, um valor nulo não está disponível, não é atribuído, é um valor desconhecido ou não aplicável.
Tá? Um valor nulo não é o mesmo que zero ou que um espaço em branco. São coisas diferentes. Zero é zero, espaço em branco é espaço em branco. Correto? Zero não é nulo, espaço em branco não é nulo. São coisas diferentes. Com zero eu consigo fazer conta. Com nulo não, eu não tenho resultado. Com espaço em branco eu consigo concatenar. Com nulo não. Não consigo ter concatenação de strings. Tá? Bom, definindo um valor nulo, né? A gente tem aqui então, basicamente o que a gente tinha comentado, o salário do programador aqui é nulo e ele vai mostrar como NULL. No SQL Server, geralmente ele vai estar pintado de amarelinho com NULL na gradezinha. Não está dando para ver vocês aqui, mas esse é o padrão. Tá? Eu já caí em umas pegadinhas do seguinte, no SQL Server eu tenho um campo string, né, e na string está escrito NULL. Tá? Beleza, é uma string, pessoal. Tá? A única coisa, bom, óbvio, demorei para identificar, mas a única coisa que estava diferenciando era o amarelinho lá da grade. Correto? Por quê? Porque o nulo realmente ele pintava esse NULL como string dentro do meu campo string, ele ficava em branco. Aí quando eu dava o is null, is not null, não conseguia trazer o dado. Tá? Algumas coisas que eu já passei, enfim. Mas o nulo mesmo é sem dado nenhum, é valor desconhecido. Tá? Se qualquer campo da coluna em uma expressão aritmética for nulo, o resultado sempre vai ser nulo. Tá? Então, qualquer conta que eu tiver e estou usando algum dado e esse dado retornar nulo, o resultado vai ser nulo, como a gente viu aí. Tá? Bom, nesse caso aí a mesma coisa, ó, CD cargo, VR salário mais 100, VR salário do programador, tá nulo aqui, mais 100 vai dar nulo, que é o que a gente tinha comentado. Dá pra gente fazer o quê? Em vez de mostrar esse cara aqui, ó, no column name, a gente pode fazer o quê? Apelidar essa coluna aí. A gente pode dar um nome. E geralmente é o nome que vai aparecer lá na sua aplicação também. Tá? O alias, ele serve para quê? Para renomear um cabeçalho de coluna. É útil para se fazer cálculos, né? Justamente para se dar um nome ao seu cálculo. Segue imediatamente ao nome da coluna. Palavra-chave S é opcional entre a coluna e o apelido, né? Mas recomendado colocar. Necessita de aspas simples ou duplas no caso que contém espaço ou caracteres especiais. Ou faça a distinção entre maiúsculo e minúsculo. Então, nesse caso aqui, ó, CD cargo é código do cargo. Aqui é um nome mais simples possível que a gente já tem, não é? Esse yes aí, então, ó, nome underline do underline cargo é um alias. É um apelido que eu estou dando para minha coluna CD cargo. MM cargo é nome espaço do espaço cargo entre maiúsculo e minúsculas em aspas duplas. Ele vai sair exatamente com o nome da coluna dessa forma. Código do cargo, nome do cargo, nome do cargo. Valor, VR salário, valor, cifrão salário, ó, o cifrão é um cara permitido, apesar de ser um caractere especial. Tá? Então é dessa forma que a gente vai lá e apelida. Atenção, algumas vezes vocês vão encontrar sem e algumas vezes vocês vão encontrar com o ES aqui, ó. O ES indica o alias. Ok? Eu fiz recentemente a prova da Microsoft Transact SQL, 2 semanas atrás. Tá, pessoal? A Microsoft, na prova dela, ela exige que você coloque o alias. Tá? Bom, operador de concatenação. Concatena colunas ou strings de caracteres com mais outras colunas. Então, você pode fazer o quê? Juntar em uma única coluna mais de um resultado de colunas. Aí, né? É expressado pelo símbolo mais. Bom, como que ele vai saber se é para somar ou para concatenar? Pelo tipo do dado. Se eu tenho 2 dados do tipo string, né, no caso,
ou N varchar, ou N char, ou varchar, ele vai pegar e vai concatenar. Se eu tenho dados do tipo em decimal e inteiro, ele vai pegar e vai somar. Tá? Cria uma coluna resultante, que é uma expressão de caracteres. Nesse caso aqui, ó. CD cargo e NM cargo, eles são do tipo o quê? String, varchar, certo? Eu estou fazendo o que aqui no meu resultado, então, ó, concatenando. Eu não tenho aqui o CD cargo como C1 e o NM cargo como cozinheira, CD cargo como C2 e NM cargo como mecânica, só em colunas diferentes. Aqui, ó, a gente está colocando esse resultado aqui em tudo em uma mesma coluna. Correto? Ah, é legal quando, se você tem uma modelagem que você separou nome do mês, sobrenome, quer colocar tudo num cara só, você consegue. Tudo bem? Lá na aplicação você visualiza pelo menos isso como uma única coluna. Tudo bem aí? Então, vai ser mais ou menos para isso que vai servir a concatenação aí no SQL. Ok aí? Beleza? Bom, string, né? Ou literais. Uma literal, um caractere, um número ou uma data incluído na lista do select. Valores literais de caracteres e data devem estar em aspas simples. Cada string de caractere é gerada uma vez para a linha retornada. Então, eu posso pegar e fazer aparecer uma string dentro da minha dentro da minha select como resultado, tá? Bom, linhas duplicadas. A exibição de colunas é de todas as linhas, incluindo as linhas duplicadas. Então, se você não tem uma chave primária, né, que cuide disso, ou se você não selecionou a sua chave primária, as linhas elas podem estar duplicadas, tá? Bom, nesse caso aqui, o que a gente tem? A tabela funcionário. No meu funcionário eu tenho número da matrícula, nome do funcionário, data de admissão, sexo, CD cargo e CD de departamento, CD débito. Bom, nesse caso ali, ó, eu só estou pegando o CD cargo. Um select CD cargo foram funcionários. O CD cargo, ele não é o código do cargo do cara. Eu não posso ter na mesma empresa na mesma empresa o mesmo cargo mais de uma vez. Então, ó, eu tenho ali repetição desse cara, do CD cargo. Até aí tudo bem? Sim? Bom, existe uma possibilidade de a gente fazer distinção desses códigos aí repetidos. Elimina as linhas duplicadas utilizando a palavra distinct ou a chave distinct na cláusula select. Então, para a gente fazer distinção dos meus códigos de cargo, select, distinct, CD cargo, from funcionários. Tá? O distinct atua sobre a linha do select, não sendo possível colocar dois distinct na mesma select. Então, o distinct você utiliza uma única vez na select. Se você tem 2 campos, 3 campos, a distinção é pela tupla inteira. Correto? Então, eu não tenho dados repetidos, tá? Mediante o quê? A tupla que você está selecionando. Se você colocou 5 campos na sua select, ele vai conferir se o conjunto daqueles 5 campos estão sendo repetidos. Beleza. É repetido? Ele vai lá e tira. Não é repetido, eu tenho um único campo dessa select, das 5 que eu peguei, né, que não está ali o quê? Repetindo o valor. Ele vai trazer os 2 valores para você. Correto? Então, a atuação do distinct é em cima da linha, da tupla. Select, distinct, CD cargo, from funcionário. Então, nesse caso ali, ó, o CD cargo, normalmente eu vou ter a repetição aqui. Dei o distinct no CD cargo, ó, eu não tenho mais repetição. Da hora, né? SQL, meu, é muito legal. Você consegue manipular o dado como você quer.
Muito, muito legal mesmo. Bom, limitando linhas selecionadas. Então, a gente viu a limitação de colunas, que seria o quê? Com o select, correto? Então, a gente foi lá no select, definiu as colunas, e a gente teve uma supressão de linhas através do distint. Mas ainda, a supressão de linhas é conhecida como o quê? Seleção, e vai ser colocada numa cláusula chamada where. Tá? Cláusula where pode comparecer valores em colunas, valores literais, expressões aritméticas ou funções, e é formada por 3 elementos. Nome da coluna, operador de comparação e nome da coluna ou constante ou uma lista de valores. Então, no meu where, eu sempre vou ter que ter o quê? Geralmente o nome de coluna, operador de comparação, igual, maior, menor, maior, igual a, menor é igual a, alguns comparadores que você já conhece. E mais o nome da minha constante, da minha variável, da minha lista, do nome de um outro campo, assim, para fazer a comparação. Beleza? Então, supondo que eu queira agora somente o CD cargos igual a C2, correto? E eu quero filtrar o que? A minha tabela de funcionário. A minha tabela de funcionário tem tudo isso de dados, ó, com CD cargo C2, C3, C1, C3. Ó. Aplicando essa select aqui, eu já tenho o quê? Projeção e seleção. Projeção, eu só tenho 2 colunas ali a serem o quê? Trazidas. E eu tenho a seleção de onde o CD cargo igual a C2. Fazendo isso aqui, ó, né, da minha tabela funcionário. Fazendo essa SQL, eu tenho esse resultado aqui, ó. 1001, João Sampaio. 1004, Lúcio Torres. Tudo bem? Uma observação importante. Aqui é toda a minha tabela, tá? Ó. Apesar de o CD cargo estar no meu where, ó, onde CD cargo igual a 2, João Sampaio, C2. Então, ele vai para o resultado. Lúcio Torres, C2, vai para o resultado. Paulo Rodrigues, C2, vai para o resultado. José Nogueira, C3. Ó, C3 não é igual a C2, né? Não vai para o resultado. Depois, o único C2 que eu tenho aqui vai ser o Luiz, ó. É C2, vai para o resultado. Tá? Apesar de ele não estar na minha select, no meu CD cargo, correto? Eu posso colocar o nome dele aqui no meu where. Então, necessariamente eu não preciso mostrar, mas ele está filtrando esse valor aí. Geralmente você vai mostrar, porque você quer certeza que o seu dado não vai estar lá. Que você está colocando o seu where, né? Geralmente, então, você vai pôr, mas não é necessário. Tudo bem? O SQL, nessa parte, ele não erra mesmo. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas? Não? Bom, string de caracteres e datas. As strings de caracteres e valores de dados aparecem, entre aspas, simples. Valores de caracteres fazem distinção entre maiúsculo e minúsculo. Os valores de datas diferenciam dos formatos. O default do SQL é ano, mês e dia. Ano, mês e dia. Esse ano, mês e dia é nesse formato aqui, ó. 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês, 2 dígitos para o dia. Esse é o padrão internacional. Se você instalou o seu SQL em inglês, que é o mais recomendável no seu servidor, desse jeito ele vai lá e vai passar. Tá? Ah, tem SQL que está em português. Beleza, em português vai funcionar dia, mês e ano. Tá? Ou mês de ano. Tá? Então, o padrão é esse daqui, sempre vai dar certo dessa forma. Ah, tem como colocar barra? Tem como colocar barra, tem como colocar traço, enfim. Dá para a gente pegar e configurar das outras formas também. Mas o recomendado é o padrão que a Microsoft já colocou. Tudo bem até aí? Nesse caso, where sex igual a f, end DTADM igual a data que eu quero. São duas condições aqui. Lembrando que o end, eu tenho minha tabela verdade, ela tem que ser verdadeiro com verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Correto? Professor, vai deixar de
Pode ser colocadas quantas condições? Quantas você quiser. Deixar vários N's. Pode deixar vários ANDs, ou ORs também. Você pode pegar e misturar entre eles. Tá? Vários mesmo. Quanto mais filtro você vai ter no seu dado, melhor. Menos resultado que vai trazer sua select. Tá? String de caracteres e datas. Então, ó, aplicando aquela select anterior que a gente fez, do total dessa tabela aqui, ó, eu só tenho agora esse único resultado, que está atendendo as duas condições. Sexo igual a F? Ah, o sexo aqui, ó, é igual a F. Beleza. Data DM, que é essa data de admissão aqui, é igual a 1993-0701? É. Então traz a linha. Ó. Nesse caso eu só tenho a Ana Silveira com essas características. Tudo bem até aí? Sim? Beleza? Operadores de comparação. Mesma coisa aí que vocês já viram nas linguagens tradicionais. Igual, maior, menor, maior igual a, menor igual a e o diferente. Correto? Beleza aí? Legal. Bom, onde a gente vai utilizar os operadores de comparação? Geralmente na cláusula where. No from também, tá? A gente vai utilizar um muito igual quando a gente vai fazer junção de tabela. Mas o where é um lugar onde vai ser mais utilizado. Hire date igual a 1995-0101. Sal maior igual a 500. Ename, né, igual a Smith. Correto? Então são alguns exemplos de operadores aí de comparação. Ok aí? Bom, além dos operadores de comparação, existem outros. Por exemplo, between, o in, o like e o snow. O between, ele vai pegar o quê? Um intervalo de valores. Esse intervalo de valores ele pode ser geralmente uma data ou um número, né, inteiro, tá? E raramente, às vezes, vai ser o quê? Um caractere, um intervalo entre caracteres. De A a D, por exemplo, ele pode pegar também. Tá? O in, ele vai fazer o quê? Ele vai vincular uma lista. Uma lista também. Não precisa ser sequencial. 1, 2, 8, 3, 9, 14. Eu vou separando esses valores através de vírgula. É uma lista que ele pode fazer a comparação. Tá? O like, ele vai fazer geralmente o quê? Procuras aproximadas em uma string. O aproximadas não é o quê? Não é o exato, tá? Não é o igual que a gente vai estar utilizando. João da Silva. Quantos Joãos eu tenho na minha base? Né? 200, 300, dependendo da quantidade de clientes que eu tenho. Legal. Eu não preciso, então, ficar colocando exatamente os caracteres João da Silva. Tá? Tem João que vai estar com acento, tem sem acento, tem tá com tio, sem tio. Então, o like é uma das formas de a gente fazer procuras aproximadas. Isso daí. E o snu, a gente pega valor nulo. Tá? Quando eu tenho valor nulo, não adianta eu colocar igual a nulo ou diferente de nulo. Não vai pegar. O tratamento do nulo tem que ser com is ou not is. Tá? Beleza aí, pessoal? Sim? Bom, uso o operador between para exibir linhas baseadas em faixa de valores. Por exemplo, select NM cargo, VR salário, from cargo. Where VR salário between 450 and 750. Então, os salários que estiverem entre a faixa de 450 e 750, ele traz como resultado. Tá? O 450 e os 750 estão incluídos, tá, nesse resultado. Tudo bem aí? Bom, aqui então é o exemplo
que a gente está utilizando o operador between. Tenho toda a minha lista aqui, ó. 350 está entre essa faixa? Não. 750 está entre essa faixa? Tá. Então o mecânico vem para cá. Ó. Auxiliar de escritório está entre essa faixa? Tá. Então traz para cá. Escriturário, tá. Gerente. Ó, o gerente ganha 2.300 aqui o VR salário dele. Tá entre essa faixa dos 450 e 750? Não, tá fora da faixa. Então não traz. 2.100? Não. 450? Tá. Então tudo que está dentro dessa faixa aqui, ele traz o seu resultado. Tudo bem aí? Beleza? Operador IN, tá? É uma lista de valores que a gente vai colocar dentro ali, ó, do parênteses, que o IN vai ser o que? Colocado, né? Vai ser colocado dentro do IN e geralmente, mais uma vez, pode ser data, pode ser valor inteiro, pode ser valor decimal, pode ser string. Nesse caso, C1, C3, C4. Executando esse cara, tá? O que eu tenho aqui de resultado, a minha tabela inteira, ou o meu valor é C1, ou o valor é C3, ou o valor é C4 no CD cargo aqui. Ó. Tudo bem aí? Ou é um, ou é outro, tá? Aqui funciona como um ou mesmo negócio. Tá? Beleza aí, pessoal? Sim? Operador like. Usa o operador like para executar pesquisas coringa com valor de strings válidas. As condições de pesquisas podem conter literais ou números. E a gente tem o quê? 2 operadores coringa aí. Se eu tenho o like é uma procura aproximada de uma string. Tá? Eu posso utilizar o %, que ele vai substituir de 0 ou mais caracteres. Ou eu posso utilizar o underline, que ele vai substituir um caractere. Tudo bem? Beleza? Então, como seria o like aqui, ó? Select nmfunc cdcargo cddebito from funcionário where nmfunc like jo%. Então, todos os nomes começados com JO e que eu tenha de 0 ou mais caracteres, ele vai me achar no resultado. Precisa, nesse caso, iniciar com JO e pode terminar com 0 ou mais caracteres aí. Correto? Vamos lá, então. Ó. Aplicando aquela consulta, eu tenho a minha tabela inteira. NMJO, João, começa com JO. O resto pode ser de 0 ou mais caracteres. Lúcio não começa com JO. Paulo não começa. José Nogueira começa com JO ali no string. De 0 a mais caracteres, beleza, ele vai lá e traz para mim no resultado. O resto nenhum começa com JO. Tudo bem aí? Então, o like, ele dá procuras aproximadas para a gente. Correto? Bom, se eu coloco assim agora, select nmfunc cdcargo cddebito from funcionários where nmfunc like %RO%. O primeiro % pode ser de 0 ou mais caracteres. Eu tenho que ter RO, essa sequência em algum lugar, e o segundo % de 0 ou mais caracteres. Então, ó, Paulo não começa com RO, mas ó, eu tenho um RO aqui, ó, Rodrigues. Esse primeiro % está substituindo Paulo, espaço em branco. Depois eu tenho RO, depois qualquer outra coisa aqui também, de 0 ou mais caracteres. Roberto, ó, o % é de 0 ou mais caracteres, não é? Beleza, ó, de 0 ou mais caracteres. Eu tenho um RO aqui, ó, Roberto Pereira. Beleza, ele pegou. Pedro, opa, de 0 ou mais caracteres. PRD, são 3 caracteres, de 0 ou mais, está dentro.
tá? RO, que é o que eu quero, Pinheiro. Entenderam aí, pessoal? Eu posso ter, nesse caso, RO, né, utilizando o porcento antes e depois em qualquer parte da minha string. Entendidos aí? Sim? Beleza. E utilizando esse cara aqui, ó, select nmfunc, cdcarg, cddebito, from funcionário, where nmfunc like, underline, o%. O underline substitui quantos caracteres? 1 caractere. Não é 0 ou mais. Não é 0 ou 1. É 1 caractere. Então, eu tenho que ter um caractere, qualquer um que seja. No segundo dígito, eu tenho que ter um O. A partir daquele terceiro dígito para frente, terceiro caractere para frente, pode ser que eu tenha de 0 ou mais. Tudo bem? Então, aqui, ó, J, J, J. No segundo caractere é O de qualquer jeito, é o único cara obrigatório que eu tenho. Então, eu tenho um caractere obrigatório, qualquer um deles. O é obrigatório aqui para todos eles e depois posso ter ou não mais caracteres para frente. Tudo bem aí? Sim? Legal. Só, em linguagem de programação, vocês conseguem fazer esse cara aqui fácil de procurar dessa forma aqui? Fácil desse jeito, procurar um dado assim? Não, vocês não conseguem. Vocês têm que montar uma função e essa função é foda de fazer. Meu, em SQL é muito fácil. Muito fácil. Tá? Vamos lá. O tempo de processamento de uma linguagem demoraria bem mais do que uma SQL. Sim, geralmente sim. Até você encontrar um verbo no Java, até você encontrar um verbo dependendo da quantidade de 5 segundos, mais ou menos. Dependendo da quantidade do texto, complexidade da função, você demoraria mesmo, isso daí sem dúvida nenhuma. É que assim, o ambiente SQL já está tudo preparado para ele, né? Então o ambiente ajuda bastante, mas com certeza ele é mais rápido, isso daí eu não tenho nem dúvida. Quando é necessário você achar, por exemplo, uma correspondência exata dos caracteres, porcento e underline, utilize a opção escape. O que acontece aqui, pessoal? O porcento e o underline, eles não são caracteres especiais, eles não são caracteres coringa que você utiliza com like, não é isso? E quando você quer achar um porcento ou um coringa ou um underline dentro da sua string, como que você faz? Se ele é um caractere especial, você tem que, na verdade, fazer com que ele se torne um caractere comum. Correto? Senão você não consegue achar ele dessa forma. Existe um cara que se chama escape aqui. O escape é justamente para falar, olha, a partir do próximo caractere escape que você vir enxergar, ele é um caractere comum e não um caractere coringa. Vamos supor que você tenha lá blogs, por exemplo, linguagem de programação. Eu não tenho lá no PHP o maior porcento, menor porcento para fechar o código dele. Ele vai estar gravado lá num memo, numa string, alguma coisa assim. Você quer achar o porcento lá no seu blog. Se o porcento é o próprio caractere coringa, como que você acha um porcento dentro de um campo? É esse o problema. Correto? Beleza, mas existe solução. Nesse caso aqui, ó, select cdcarg e nmcargo, from cargo, where nmcargo like, primeiro, porcento, arroba, underline, porcento, escape, arroba. Então, o primeiro porcento, ele é o caractere coringa mesmo, normal, é de 0 ou mais caracteres. Quem é o próximo caractere, tá? Que eu tenho aqui, ó, é o arroba, não é? O escape, ele está fazendo o quê? Olha, depois do caractere arroba, eu tenho um underline, não é isso? Legal. Esse underline considera que ele é um caractere comum e não um caractere coringa.
e depois 1% novamente. Pode ser de 0 ou mais caracteres. Exato. Tá? O seu caractere de escape ele tem que estar antes do seu caractere especial, vamos dizer assim, que você tem que considerar comum. E pode ser qualquer um. Se você colocasse A, por exemplo, poderia colocar. Em vez de arroba aqui, ó, poderia colocar A e A aqui, ó. Só que o A é uma palavra, né, muito comum. Então, geralmente você usa uma outra palavra que não seja comum para justamente representar o escape. Correto? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, se eu der um select cd cargo nm cargo from cargo, where nm cargo like %, arroba, underline, %, escape, arroba, ele traria isso para mim, ó, analista, underline, de, underline, sistemas. O underline daqui, ó, vocês concordam que é um caractere comum e não é um caractere coringa? Então ele está trazendo para mim pelo menos um campo que tenha em algum lugar um underline. Correto? Beleza? Legal, né? Muito da hora isso daqui, pessoal. Muito legal mesmo. Dúvidas aí? Perguntas? Não? Vamos lá então. Operador null. Né? O is null, na verdade. Operador is null testa valores que são nulos. Um valor nulo significa que o valor não está disponível, né? Não atribuído, desconhecido ou não aplicável. Assim, não é possível testar com igual, porque o valor nulo não pode ser igual ou desigual a qualquer outro valor. Então, se você quiser, por exemplo, achar os valores nulos do CD cargo, você não consegue colocar CD cargo igual a null. O SQL não vai te trazer nada dessa forma aí. Tá? Então, select CD cargo, nm cargo, vr salário. From CD cargo, where vr salário is null. O is null aqui, ó, é onde é o tratamento do meu valor nulo. Tá? Então, para esse cara aqui, ó, 350 é nulo? Não. 750 é nulo? Não. 450 é nulo? Não. 600 é nulo? Não. Não. Agora aqui. Nulo é nulo? Nulo é nulo, é verdadeiro. Então traz essa tupla aqui para mim. C8 programador, VR salários nulo. Esse valor aqui vai ser trazido no seu resultado. Tudo bem? Então, para você trazer valores nulos, precisa se tratar com is null. Correto? E não com igual. Bom, oi. Se você colocar o is not null, o que não é nulo, ele vai trazer todos esses valores aqui, menos esse do programador. Tá? Is not null quer dizer não seja nulo. Tá? Então, tudo que não for nulo, ele iria trazer. Tá? Vamos lá, operadores AND, OR ou NOT, que é o que você já viu, os operadores lógicos, retorna true ou false, correto? O AND retorna true se as condições dos componentes forem todas true. O OR retorna true se pelo menos uma condição, né, for true. E o NOT retorna true se a condição for false. E vice-versa, retorna false se a condição for true. Um operador lógico combina o resultado de duas condições de componentes para produzir um único resultado, com base neles, ou inverter o resultado de uma condição única. Né? 3 operadores OR estão disponíveis: o AND, OR ou NOT, no caso aí. Bom, o AND exige que ambas condições sejam true. Tabela verdade aí que vocês já sabem aí tranquilamente. CD cargo, nm cargo, VR salário. From cargo, where CD cargo igual a C5, AND VR salário igual, maior ou igual a 2.000. Essas duas, duas comparações aqui, ó, CD cargo igual a 5 e VR salário maior ou igual a 2.000, precisam ser true, né, verdadeiro e verdadeiro, para eu ter um resultado verdadeiro aí. Então, nesse caso aí, com o AND eu só teria uma única linha de resultado.
Correto? Ó, CD carga igual a C5. C5 eu tenho esse cara. VR salário é maior ou igual a 2.000? VR salário, ó, é 2.300. É maior ou igual a 2.000, verdadeiro. Então traz a minha linha de resultado. Ok aí? Bom, tabela verdade do end, tranquilo, vocês já sabem aí. True com true é true, true com false é false. True, false com true é false e false com false é false. Né? O OR exige que cada condição seja true, na verdade é uma delas, né? C5 igual a carga igual a C5, OR VR salário maior ou igual a 2.000. Sendo um ou outro, ele estaria o meu resultado. Tá? Então, ou um ou outro, nesse caso aqui, ó, da mesma tabela do CD carga, do cargo, eu teria dois resultados. Tá? CD carga igual a C5, opa, eu tenho esse cara aqui, ó, C5, gerente, 2.300 vem para o resultado. Tá? Não tenho mais nenhum, mas o VR salário maior que 2.000, opa, o gerente é maior do que 2.000, mas ele já está no resultado. E eu tenho um analista de sistema 2.100 aqui, ó. Também vai para a linha de resultado. Tudo bem? Ou um ou outro foi atendido, né? O OR é o contrário do true. True com true dá true, true com false dá true, false e true dá true, e false com false é o único cara que dá false. Ok? E o NOT? Nega a operação usando a operação. Usada na operação. O NOT, o operador NOT pode ser utilizado também com outros operadores. O between e o like, por exemplo. E o in, tá? Aqui não tá, mas pode ser. Bom, select CD cargo, NM cargo, VR salário, from cargo, where salário is not null. O is not null, ele está trazendo o que então? Tudo que é diferente de null, ó. Aqui eu tenho o meu nulo, que é a minha tabela original. Ó, o meu resultado. Não tenho mais VR salários null aqui. Ok aí? Então, is not null, ele elimina meus nulls do meu resultado. Beleza? Tabela verdade do not, né? Se o meu resultado é true, vai dar false. Se o meu resultado é false, vai dar true. Ok? Bom, outros exemplos. CD débito not in D3, D1 e D3. Então, se for D1 ou D3, o meu CD débito não traz no resultado. VR salário not between 50 e 500. Se eu tenho salários entre 50 e 500, não traga no meu resultado. Not between. NM cargo not like VIG %. Então, tudo que vai começar com V e G no nome ali do cargo não traz no resultado. E ramal is not null. Todos os ramais preenchidos com alguma coisa traz para o meu resultado. Todos os ramais nulos não traz para o meu resultado. Tudo bem? São alguns exemplos de where que a gente pode implementar aí, ó, com not, né, que a gente não está vendo agora aí. Perguntas? Tranquilo? Regra de precedência, né? Todos os operadores de comparação, então se eu tenho ali vários comparadores a serem feitos, os comparadores de operação maior, mais, menos, multiplicação, divisão, são feitos primeiro, depois maior, menor, igual, depois o not, depois o end, depois o or. O or é o último cara a ser feito. Tá? Então, mais uma vez, quero sobrepor a ordem, tá, entre os operadores, parênteses. Eu vou lá e altero a ordem aí que eu tenho. Tá? Aqui, ó, é um exemplo de precedência, CD cargo igual e VR salário maior ou igual a. É executado esses caras primeiro, para depois o end, esse cara aqui é executado primeiro com esse, para depois o OR, esse cara é resultado desse com esse. Ok? Bom,
Na minha select, que traz resultados, ainda eu tenho um cara que se chama order by. O order by ele faz a classificação de duas formas, ou ascendente ou descendente. O ascendente é o padrão do SQL, é a ordem crescente, do menor para o maior. O descendente é o contrário, né? Do maior para o menor. O ascendente é do menor para o maior. Padrão, ascendente, do menor para o maior. Muitas vezes eu quero um resultado descendente. Vamos supor que eu quero o quê? O resultado das vendas dos meus vendedores. Eu quero saber quem é o cara que vendeu mais, do maior para o menor, descendente. Correto? Beleza? Nesse caso aqui, ó, eu tenho CD carga, NM carga, VR salário. Correto? Order by NM carga. Ó, order by NM carga. Analista, auxiliar, cozinheira, escriturário, gerente, ó. Ele está colocando aqui por ordem do nome do cargo. NM carga. Padrão ascendente, do menor para o maior. Tudo bem até aí? Beleza? Agora, eu quero colocar o quê? Em ordem ascendente mais uma vez, só que ele está colocando por ordem de CD carga. C1, C2, C3, C4, C5 até o C9. Tá? Aqui, pessoal, está coincidindo. O que está gravado na tabela é o que está aparecendo, mas nem sempre vai ser isso daí, tá? Se você não colocar ordem no seu select, você não tem garantia nenhuma que a ordem vai ser aquela. Não vai ser a ordem de gravação da tabela, não é necessariamente isso. Correto? Então, se eu não colocar o order by, eu não tenho garantia nenhuma que a ordem vai ser respeitada. O SQL traz o dado para mim de qualquer jeito, mas não tenho nada, tá, que me garanta que a ordem vai ser a ordem que está, por exemplo, de gravação da tabela. Por quê? Porque parte dos dados pode já estar em memória, ele já pega aqueles dados que estão em memória e joga para você. Se o seu dado, parte dele estiver em disco, depois ele vai acessar o disco para jogar para você. Ok? Beleza? Bom, se eu quero em ordem descendente do maior para o menor, eu tenho que colocar aqui, ó, a cláusula desc. Ok? Então, ó, maior valor de salário aqui, 2.300, 2.100, 750, 600, e aí vai cair. Tudo bem aí? Sim? Vamos supor que eu queira colocar a ordem de uma coluna virtual, de uma coluna calculada. Consigo também, ó. NM cargo, VR salário. VR salário vezes 12, sal anual. From cargo, order by, sal anual. Correto? Geralmente, a gente não coloca desse jeito, a gente coloca pela expressão mesmo, tá? Mas no order by a gente consegue ordenar ele pelo apelido da coluna. O resto não dá para fazer pelo apelido, tá, pessoal? Tem que ser a expressão ou o nome físico mesmo que vocês já têm na tabela. O order by é a única exceção que você consegue tratar pelo apelido. Tá? E isso tem uma lógica aí no select por causa disso. Ok? Além de selecionar a coluna que vai ser o que ordenada, você pode também colocar por numeração, posição de coluna. Olha só select aqui, ó. Select NM cargo, VR salário vezes 12 a salário anual, né? Eu posso colocar assim, order by 2. 1, 2. Então ele vai me ordenar pelo VR salário aqui, ó. Não é muito comum, mas para teste é praticável, é mais rápido. Ok? Então, é possível. É possível também fazer a ordenação por várias colunas.
O distinct, pessoal, é o contrário. O distinct você consegue fazer pela linha inteira. Eu só posso ter um único distinct na minha select. Agora o order by não. O order by eu posso colocando várias vezes o quê? Várias colunas que vão ser ordenadas. Então nesse caso aqui, ó, nome nmfunc dt adm nmfunc e dt adm desk. O nmfunc é em ordem ascendente. O dt adm é em ordem descendente. Nesse caso aqui, ó, não vai funcionar nenhum, por quê? Porque eu não tenho nomes iguais. Se eu tivesse, por exemplo, João da Silva e João da Silva duas vezes aqui, beleza, ele iria me ordenar em ordem ascendente o nome e a ordem descendente a data de nascimento. Quem nasceu antes, quem nasceu depois, no caso, né, do maior para o menor, estaria no primeiro lugar da lista ali, se os meus nomes fossem iguais. Entenderam aí? Esse cara? Então eu posso ordenar, tá, por várias colunas. Primeiro, ordena por nome. Segundo, se tem nome repetido, ordena por data de nascimento. Se tem data de nascimento repetida, ordena por outro campo, código do departamento. E assim vai. E dentro de cada uma das colunas podem ser ascendente ou descendente. Tá? Então é possível fazer isso na order by. Perguntas? Tranquilos? Só, olha só. Só teve isso de aula. Bom, vamos lá então, pessoal. Abram o SSMS aí de vocês. Tá? Para abrir o SSMS, é desse jeito mesmo, ó. Iniciar SSMS. É o Management Studio do SQL aí de vocês. Beleza? Bom, no server name provavelmente deve estar como local ou ponto aí na máquina de vocês, tá? Ou o nome da própria máquina. Beleza, vocês mantêm. Por quê? Vocês vão conectar na própria máquina de vocês, tá? Aqui é uma parte o quê? Mais de administração do Windows. Eu não sei se a de vocês está como autenticação Windows, e é provável que esteja. Tá? Podem dar um conectar aí, ó, para vocês conectarem no próprio servidor de vocês. Ok? Não? Tá ainda indo? Beleza? Bom, explicando um pouco. De preferência, não estarem igual na máquina de vocês aí, estarem sempre em inglês. Tá? Produto, pessoal, servidor, inglês. Não tentem colocar nada em português. A hora que der pau, vocês não vão conseguir arrumar. Em inglês tem documentação. Tá? Uma das primeiras coisas. Já melhorou bastante, mas mesmo assim, inglês é o padrão. A Microsoft vai soltar a primeira documentação em inglês, cara. Não tem o que falar. O produto é americano, então não tem jeito, né? Não tem como a gente lutar contra isso. Explicando um pouquinho do SQL aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que tá o tambor maior, é a minha instância. A instância do SQL é uma instalação o quê? Completa, tá? Para que faça o SQL Server funcionar. Na hora que eu fiz essa parte aqui, ó, a instância ela está em memória do Windows. Então está toda ela gravada dentro do disco. O serviço do SQL está rodando, está sendo executado, está tudo em memória. Isso é uma instância.
Dentro de uma máquina, eu posso ter mais de uma instância aqui instalada. 2, 3, 4, até quanto a sua máquina aguentar. Na verdade, você tem limitação pelo número dependendo da edição do SQL, tá? Mas, enfim, você geralmente não faz tanta instalação de instância em uma única máquina. Aqui, nesse caso, a gente só tem uma. Pelo menos a minha e na de vocês aí, pelo que eu estou vendo também. Esse cara aqui, ó, databases, é onde a gente vai começar o quê? A trabalhar. No meu caso, eu tenho um monte aqui, obviamente, por quê? Porque eu faço um monte de teste. Na de vocês deve ter o quê? Uma aí, pelo menos, ou não? Duas. O Adventure Works está aí? Sim. Tá ou não? Não, nenhuma? Beleza. Esses caras aqui, ó, são bancos de dados de usuário, ou seja, é o usuário realmente final, o programador de banco, o analista de banco, enfim, o DBA, que é o que vai fazer o quê? Criar as bases de dados e as tabelas. Existe aqui, ó, em System Database, outros bancos. Esses bancos de dados são bancos de dados do sistema do SQL Server. Você não pode apagar teoricamente eles. Pode. TempDB pode, um ModelDB pode, um MSDB pode, um Master não. O Master não tem jeito. Se você acabar com o Master, você acaba com a instalação do seu SQL. É ele o banco de dados principal do SQL. Tudo o que vocês fizerem dentro do SQL vai estar dentro desse cara aqui, ó. Criou tabela, esse cara vai estar registrando. Deletou trigger, esse cara vai estar registrando. Criou usuário, esse cara vai estar registrando. Nesse cara aqui, ó, no master, eu tenho uma meia dúzia só de tabelas, se não me engano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Isso são as tabelas do SQL Server. Tá? E, obviamente, tabela do SQL Server guarda os metadados que o SQL Server tem. Aqui a gente não vai ver muita coisa, tá? Mas eu posso dar um select nesse cara aqui, ó. Então, select asterisco from, ó, nome da minha tabela. E o meu banco de dados é o master. Ó, eu tenho isso daqui de dado, ó. Correto? Beleza, são dados aí do SQL. Toda hora ele está auto-monitorando, ele está sobrescrevendo isso daqui também. Agora, banco de dados do sistema. Vamos lá, então. Nós temos aí, deixa eu fechar aqui, ó, vocês, na verdade, né? Introdução SQL e criação banco 1. Baixem aí esse TXT, por favor. Abrindo o TXT, ó, ele é um arquivo TXT mesmo, tá? Eu vou selecionar tudo aqui, dar um Ctrl C e vou colar dentro do SSMS aqui, ó, dentro do editor de query. Ctrl V. Correto? Beleza aí, pessoal? Bom, conectado no banco master, como que eu sei que eu estou conectado no banco master? Aqui, pessoal, em cima, ó, é onde ele mostra para mim qual banco corrente que eu estou conectado, tá? Então, no banco master eu vou dar aqui um create database banco 1. Ó. Beleza? Ó, executei. Criou. Onde ele está aparecendo aqui, ó? Botão direito em databases, refresh. Ó o banco 1 aqui criado. Beleza. O banco de dados, pessoal, já está criado, ó, com esse comando aqui. Create database banco 1. No SQL Server. Ok? Tranquilos até aí? Beleza? O banco de dados já está criado. Agora falta a gente criar a tabela e, obviamente, colocar dado, né? Só o banco geralmente não resolve muita coisa. Bom,
Eu não estou conectado no banco master aqui, ó. Use banco 1 aqui, ó. Ligou. Ó, do master, eu vou dar um executar aqui, ó. Ele vai para o banco 1, ó. Banco 1. Estou conectado ao banco 1 agora. E agora eu vou começar a criar as minhas tabelas, ó. Create table débito, create table cargo, create table funcionário, ó. Beleza? Vou selecionar essas 3 tabelas aqui e vou dar o quê? Um execute. Ok? No banco 1, ainda aqui, ó, não vi as tables, né? Botão direito, refresh. Agora eu tenho as 3 tabelas aqui, ó. Até aí tudo bem? Sim? Agora aqui a gente vai começar a fazer o quê? Inserir dados nas nossas tabelas criadas. Insert, into, cargo. A gente vai ver depois esse comando. CD cargo, NM cargo, VE salário, values e os valores. Ó. Correto? Vou selecionar todos aqui, ó, todos os inserts das linhas de insert e vou dar um execute. Beleza. É para ele executar todos sem problema aí. Beleza aí? Legal. Até aí, então, a gente tem o quê? Os nossos dados já com tabelas e relacionamentos dentro do SQL. Tudo bem aí, pessoal? Fácil, né? Criar tabela, criar banco no SQL, inserir dado é muito fácil. Obviamente, aqui a gente está fazendo do jeito mais simples possível. Não quer dizer que vai funcionar na sua empresa, tá? Se a sua empresa ela tiver um volume muito grande de dados, isso daqui está péssimo. A criação disso daqui está horrível. Tá? O problema, às vezes, do SQL é o quê, pessoal? Com poucas coisas você cria um banco. Mas não quer dizer que ele vai funcionar na sua empresa. A hora que você conectar 200, 300, 500 conexões lá, cara, isso daqui eu tenho certeza, vai pro pau. Não aguento. Mas de jeito nenhum. Está muito longe disso. Tá? A hora que você estuda realmente a ferramenta, começa a criar o banco de dados com mais detalhe, com tamanho de crescimento ideal, já coloca um tamanho inicial com uma carga, cara, já é outra coisa. Já coloca em disco diferente os dados, aí sim. Porque a configuração está sendo toda padrão. Quando você executa esse cara aqui, ó, Create Database Banco 1, é tudo padrão da Microsoft, o mínimo possível. Se eu der um propriedades aqui no banco, ó, a taxa de crescimento dele, o primeiro, o tamanho inicial do meu banco é de 16 megas. Tá? 16 megas, uma quantidade de 500 usuários, meu, isso daqui vai começar o quê? A crescer. A taxa de crescimento do banco, deixa eu ver aqui, ó, é de 8 em 8 megas. Então, cada vez que o SQL Server precisa de espaço, ele aloca 8 megas em disco. Cara, isso daqui está dando uma fragmentação altíssima no seu banco. Se você tiver um banco de 1 GB, tá? 1 GB dividido por 8 vai dar a quantidade de fragmentação no seu disco. Segundo, você tem aqui ó, o seu banco de dados sendo criado no C2 pontos. C2 pontos é o disco de quem? Do Windows. O SQL está concorrendo com o Windows. E o banco de dados come, tá, disco. É péssimo, isso daqui está péssimo. Tá? Beleza? Vai ter muito mais outras coisas. File Group. Os seus discos, tá, de dados estão todos os mesmos discos do sistema operacional. Cara, isso daqui não é nada performático. Você teria que ter um outro disco separado, separando, tá, essas tabelas de dados aqui, as principais, em outro disco. Outra coisa. Banco de dados do SQL. MDF e LDF são os 2 arquivos básicos que o SQL Server trabalha. O arquivo de log, ele tem que geralmente ser mais rápido que o arquivo físico.
Seria muito bom se ele tivesse num disco separado do seu arquivo físico, que é o MDF. O log, basicamente, ele é o cara que é necessário para se fazer o quê? A gravação dentro dos dados do SQL. Se o seu arquivo de log está lento, a sua gravação vai ser lenta. Nesse caso aqui, está sistema operacional junto, MDF junto e log junto. Está todo mundo concorrendo com o mesmo disco. Tá? Mais uma outra coisa. Cara, se eu for falar de tuning de banco, eu fico a aula inteira falando de todos os problemas que uma instalação padrão tem aqui. Tá? Consumo, por exemplo, de memória aqui no SQL. Ó. Ele vai vir com 32.999, quer ver? Permission, cadê? Ah, memória na instância, na verdade, ó, não é no banco. Botão direito, propriedades, isso é configuração do banco. Agora a gente pode vir da instância. Ó, a memória que eu tenho aqui na minha máquina é de 8 GB. Quando eu venho aqui em memória do SQL, ó o máximo de memória que ele está alocando. 2 TB de memória, ou seja, vai acabar com a memória do meu servidor. Tá? Vai chegar uma hora que o SQL vai começar a comer mais memória do que o próprio Windows. Isso acontece direto. Se você não definir uma quantidade máxima aqui, o SQL toma a quantidade de memória do seu Windows. A sua máquina vai parar, cara. O Windows ele tem que ter um espaço, ele tem que ter um respiro de memória. Se você acabar com ele, ele vai estar concorrendo, o SQL vai estar brigando por ele. E o SQL, a hora que aloca a memória, ele não devolve, tá? Alocou 64 GB, cara, enquanto você não desligar a instância e ligar de novo, já era. Ele não vai soltar esses 64 GB. Tá? Tem um cara aqui, ó, da parte de processador. Que configuração que eu fiz esses últimos tempos. A parte de segurança, tudo bem, vai ter algumas coisas. Quantidade de conexão, database. Ó, fill factor aqui. Dependendo da sua quantidade de dados que você tem na sua tabela, o SQL ele tem que ter um tempo de reorganização do que? Da sua árvore B-tree. Tá? Se você insere muitos dados em tabelas, essa reorganização ela demora um tempo. Tá? E preenche todas as páginas de dados por padrão. 0 e 100% é a mesma coisa. O ideal é que você aloque 85%, 90% de preenchimento de uma página. Para que na hora que o SQL esteja com menos processamento, ele vai lá e faz o rebalanceamento das árvores. Tá? Que mais? Cara, tem muita coisa para configurar aqui. Na parte aqui, ó, Max Degree of the Parallelism. Aqui está como 0. O 0 é o seguinte, você vai ter lá a concorrência lá no seu banco de dados, correto? Vai ter lá 100, 200, 500 usuários dentro do seu banco. Solta lá uma SQL ferrada para o seu banco fazer. Se o seu processador, se a sua máquina geralmente vai ter mais de um processador, todos os processadores vão estar o quê? Sendo consumidos por essa única SQL. O resto do pessoal vai ficar esperando esse cara acabar. Nesse cara aqui eu teria que pegar e definir quantos processadores, núcleos virtuais eu tenho nessa máquina. Ah, eu tenho, sei lá, 10. Ah, então 5 vão ser o quê? Para você limitar para as consultas que são mais pesadas. Os outros 5 são para você desafogar. O resto que tiver em fileira você vai fazendo. Correto? Meu, e tem um monte. Isso daqui, ó, é tudo padrão que vem do SQL. Vem tudo zoado. Quer dizer, não é porque vocês estão dando create database, pessoal, que vocês sabem mexer no SQL, tá? É muito fácil criar. Mas agora, para um servidor de produção, cara, tá muito longe. Aí tem que estudar realmente a ferramenta. Tá? E aí são anos de estudo para vocês conhecerem bem a ferramenta. Tá? Assim como qualquer outra linguagem de programação. Tá? Não é porque vocês sabem a estrutura básica, não é até aí que você sabe a linguagem. Não, você tem que saber do framework, como ela se comporta, como a memória é alocada, tá? Como isso funciona essa parte de desalocamento da memória. Cara, linguagem de programação, Java, C#, é tempo que vai para estudar. Não é do dia para a noite, nem um ano que vocês aprendem.
o SQL Server, o Oracle piorou, né? O Oracle é mais ainda, mas o SQL Server é muito tempo para aprender, cara. Por quê? É muita quantidade de parâmetros, de informação que você precisa ir aprendendo. Tá? Fora a parte do quê? De replicação de dados, cara, que aí tem N fatores aqui que um é melhor, mas atrapalha uma outra coisa. Tá? Então você tem que ver qual é o melhor cenário que se encaixa mais no seu ambiente. Tudo bem? Mas a gente não vai ver isso no curso, tá, pessoal? A gente vai ver a parte básica de desenvolvimento mesmo. Bom, depois do intervalo, então, a gente continua a partir daqui. Correto? Beleza, então.